Pouca gente percebeu, mas um nome começou a circular silenciosamente nos bastidores do Parque São Jorge e pode virar assunto grande nos próximos dias. Não é especulação de rede social, não é invenção de torcedor, é informação que chegou à mesa do Corinthians e está sendo analisada com cuidado. Um atacante oferecido, sem custos de aquisição, salário considerado acessível e que atua justamente em uma posição considerada delicada no elenco atual. E o detalhe que muda tudo: esse jogador tem ligação direta com um rival histórico. Isso mesmo, Vitinho apareceu no radar do Corinthians e a diretoria agora precisa decidir se abre ou não essa porta. Antes de seguir, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque aqui você fica por dentro do que realmente está sendo discutido nos bastidores do Corinthians, sem manchete rasa e sem achismo. O cenário do Corinthians em 2026 é bem diferente do que vimos no ano anterior. Com o fim do transfer ban, o clube voltou a ter liberdade para se movimentar no mercado e isso mudou completamente o ritmo interno. A diretoria já deixou claro que não vai sair contratando por impulso, mas também não pode ignorar oportunidades que façam sentido esportivo e financeiro. É exatamente nesse contexto que o nome de Vitinho surge. A informação foi trazida por André Hernan e aponta que o atacante brasileiro, hoje no futebol mexicano, foi oferecido ao Corinthians recentemente. Vitinho defende o Tijuana desde julho de 2025, mas a passagem ainda é curta e sem grande impacto. Mesmo assim, as condições apresentadas chamaram a atenção. Chegaria sem custos de transferência e com um salário considerado dentro da realidade atual do clube. Nada de loucura financeira, nada de investimento pesado, mas isso não significa que o Corinthians vá fechar negócio. Pelo contrário, até o momento não existe negociação concreta. O que existe é uma análise fria. Dorival Júnior e a diretoria avaliam se o perfil do jogador realmente se encaixa no que o elenco precisa neste momento da temporada. A posição de atacante de lado é vista internamente como sensível. O Corinthians sofreu em vários momentos recentes por falta de profundidade, velocidade e opções para mudar o jogo pelos lados do campo. Em um calendário apertado, depender de poucos nomes vira risco. Por isso, todo jogador com esse perfil acaba entrando no radar, ainda mais quando surge em condições consideradas favoráveis. Vitinho atua com mais frequência pela ponta direita, é canhoto, gosta do jogo em velocidade e já tem rodagem no futebol mexicano. Antes de chegar ao Tijuana, ele se destacou pelo San Luis, onde construiu a parte mais sólida da carreira fora do Brasil. Foram mais de 100 jogos disputados, com participação direta em gols e assistências, números que chamam atenção quando analisados dentro do contexto de uma liga competitiva. Ao mesmo tempo, existe cautela. No Tijuana, Vitinho ainda não conseguiu repetir o desempenho que teve em outros momentos. São poucos jogos e nenhuma participação direta em gols até agora. Isso levanta questionamentos naturais. É uma fase passageira ou um sinal de queda de rendimento? É exatamente isso que o Corinthians tenta entender antes de qualquer passo. Outro ponto que pesa nessa análise é o histórico do jogador no futebol brasileiro. Vitinho foi revelado pelo São Paulo e teve destaque nas categorias de base, mas praticamente não teve espaço no time profissional. Foram apenas 2 partidas no Campeonato Paulista de 2021. Desde então, construiu sua carreira fora do país. Esse detalhe gera reações diferentes na torcida. Para alguns, não deveria pesar. Para outros, o passado em um rival sempre entra na equação. Internamente, o Corinthians tenta separar emoção de razão. O foco é simples. Ele resolve um problema do elenco. Ele entrega o que o treinador precisa. Ele cabe no orçamento. Se a resposta for sim, o resto vira detalhe. E essa análise não acontece isoladamente. O Corinthians segue atento ao mercado em outras posições. A lateral esquerda, por exemplo, segue indefinida. A situação contratual de Fabrício Angileri continua sem avanço e o clube avalia alternativas. Ao mesmo tempo, reforços já foram anunciados, como Matheus Pereira, que inclusive fica à disposição para o clássico contra o São Paulo, e a negociação avançada por João Ricardo, goleiro experiente que chega para ser opção a Hugo Souza. Tudo isso mostra que o Corinthians está ativo, mas seletivo. Cada nome que surge passa por um filtro rigoroso, e Vitinho agora está exatamente nesse estágio, avaliado, debatido e longe de qualquer decisão precipitada.
A pergunta que fica é simples e direta. Vale a pena apostar em Vitinho nessas condições ou o Corinthians deveria buscar outro perfil para essa função? Na próxima parte, vamos aprofundar os números do jogador, o encaixe tático com Dorival Júnior e o que pesa a favor e contra essa possível contratação. Para entender por que o nome de Vitinho entrou no radar do Corinthians, é preciso olhar com atenção para os números e principalmente para o contexto em que eles foram construídos. A estatística isolada não conta da história inteira. O futebol mexicano, né, por exemplo, tem características muito próprias, jogos mais abertos, transições rápidas e uma exigência física constante para jogadores de lado de campo. É exatamente nesse cenário que Vitinho conseguiu se destacar em sua passagem mais consistente fora do Brasil. Defendendo o San Luis, Vitinho disputou mais de 100 partidas oficiais. Foram 18 gols marcados e 8 assistências distribuídas ao longo desse período. Não são números espetaculares para quem olha apenas friamente, mas ganham outro peso quando analisados dentro da função que ele exercia. Vitinho não era o principal finalizador da equipe, atuava aberto, muitas vezes responsável por esticar o campo, puxar marcação e abrir espaço para os homens de meio e para o centroavante. Esse tipo de jogador é exatamente o que Dorival Júnior costuma valorizar em seus trabalhos. Atletas que não dependem apenas de gols para serem úteis, jogadores que entregam intensidade, recomposição defensiva e leitura tática. No Corinthians atual, essa característica ainda é vista como carência em alguns momentos da temporada. Quando Vitinho se transfere para o Tijuana, em julho de 2025, a expectativa era de continuidade. No entanto, o início foi mais travado, são poucos jogos disputados e nenhuma participação direta em gols até agora. Isso naturalmente acende um alerta, mas internamente, o Corinthians não analisa apenas o recorte curto. Existe a compreensão de que mudanças de clube, adaptação a um novo ambiente e contexto coletivo influenciam diretamente o rendimento individual. Outro ponto que pesa na análise é a idade do jogador. Vitinho não é mais uma promessa, mas também não é um atleta em final de carreira. Está em um momento em que pode entregar rendimento imediato e ainda oferecer margem de crescimento. Para um clube que não pode errar financeiramente, esse equilíbrio é fundamental. Taticamente, Vitinho atua prioritariamente pela ponta direita, mas não é um jogador engessado. Já atuou pelo lado esquerdo e até mais centralizado em situações específicas. Gosta de jogar em velocidade, atacar espaço nas costas da defesa e também sabe jogar por dentro quando o jogo pede. Essa versatilidade aumenta seu valor dentro de um elenco curto, como é o caso do Corinthians neste início de temporada. Dorival Júnior gosta de jogadores que entendem diferentes momentos do jogo. Em partidas em que o Corinthians precisa se defender mais e sair em transição, Vitinho se encaixa. Em jogos onde é necessário abrir defesas fechadas, sua capacidade de infiltrar e se movimentar sem bola também entra como opção. Não é um jogador de drible curto refinado, mas compensa com intensidade e leitura de espaço. Existe também o fator pressão. Jogar no Corinthians é completamente diferente de atuar no futebol mexicano. A cobrança é diária, o ambiente é mais pesado e qualquer oscilação vira debate. Esse é um ponto que a comissão técnica avalia com cuidado. O histórico de Vitinho mostra que ele construiu sua carreira longe desse tipo de pressão constante. A pergunta interna é se ele estaria preparado mentalmente para esse desafio. Por outro lado, o fato de chegar sem custo de aquisição reduz bastante o risco. Não se trata de um investimento alto que comprometa o orçamento. O salário apresentado também está dentro de um patamar considerado aceitável. Isso permite ao Corinthians observar, testar e decidir com mais segurança. Se não funcionar, o impacto financeiro é controlado. Esse modelo de análise faz parte de uma nova postura do clube, menos apostas caras e mais oportunidades avaliadas com critério. O Corinthians entende que precisa reforçar o elenco, mas sem repetir erros do passado. Vitinho surge como uma dessas oportunidades que exigem reflexão, não empolgação. Outro detalhe que entra na equação é o mercado. Jogadores de lado com esse perfil não são abundantes e costumam ter custo elevado. Quando surge um nome com experiência internacional, idade adequada e condições financeiras favoráveis, é natural que o clube pelo menos estude o cenário. Mas a decisão não depende apenas de números e características técnicas. Existe um fator que pesa muito no Corinthians e que pode definir se essa negociação avança ou não: o encaixe no grupo, o histórico de formação no rival e como isso é visto internamente pelo clube e pela torcida.
Na próxima parte, vamos falar exatamente sobre esse ponto. O peso de Vitinho ter sido revelado pelo São Paulo, como o Corinthians lida com isso hoje e se esse fator realmente influencia decisões em 2026. Um dos pontos que mais gera debate quando o nome de Vitinho aparece ligado ao Corinthians não está dentro de campo, mas na memória do torcedor. O fato de ter sido revelado pelo São Paulo naturalmente pesa para a parte da Fiel. Rivalidade, história e emoção sempre entram em jogo quando esse tipo de situação surge. No entanto, internamente, o Corinthians tenta tratar esse tema de forma muito mais racional do que emocional. Nos bastidores, a leitura é clara. O futebol mudou. Jogadores circulam entre clubes rivais com muito mais frequência do que no passado. O critério hoje é desempenho, encaixe e custo. Se o atleta resolve um problema do elenco e cabe no orçamento, o histórico em categorias de base perde força na tomada de decisão. Vitinho nunca teve identificação profunda com o São Paulo no profissional. Foram apenas 2 partidas disputadas no time principal, ainda muito jovem, em um contexto completamente diferente do atual. Desde então, construiu sua carreira fora do país, longe da rivalidade direta do futebol paulista. Isso faz com que o Corinthians enxergue o caso de forma distinta de um jogador consolidado e identificado com o rival. Dorival Júnior também não vê esse fator como impeditivo. O treinador é conhecido por priorizar perfil técnico e funcionalidade tática. Para ele, o que importa é saber se o jogador entende o modelo de jogo, aceita funções específicas e entrega intensidade. A origem do atleta não entra como critério decisivo. Outro ponto importante é o ambiente do elenco. O Corinthians busca montar um grupo mais equilibrado, com menos vaidades e mais compromisso coletivo. Vitinho, pelo histórico no futebol mexicano, é visto como um jogador de perfil discreto, sem histórico de problemas disciplinares ou conflitos internos. Isso pesa positivamente na análise. Existe também uma questão estratégica. Ao avaliar um jogador oferecido sem custos, o clube precisa separar ruído externo de impacto real. A diretoria sabe que qualquer contratação pode gerar críticas iniciais, principalmente em um momento de reconstrução. A aposta ali se feita precisa ser sustentada por convicção técnica, não por aprovação imediata da torcida. Além disso, o Corinthians observa o contexto atual do elenco. A concorrência por posição não é excessiva. Ter mais uma opção de lado, com experiência internacional, pode ser importante para rodar o time sem queda brusca de rendimento. Em um calendário pesado, isso faz diferença. Internamente, também existe a avaliação de que Vitinho chegaria sem status de titular absoluto. Não haveria promessa de protagonismo. Ele seria mais uma opção, alguém que precisa conquistar espaço. Isso reduz a pressão inicial e permite uma adaptação gradual ao ambiente. A comissão técnica entende que jogadores que chegam nessas condições costumam ter algo a provar. Vitinho chega pressionado por desempenho recente abaixo do esperado no Tijuana e pela necessidade de retomar protagonismo. Esse tipo de motivação pode ser um combustível importante se bem administrado. Por outro lado, o Corinthians também sabe que nem toda oportunidade de mercado precisa ser aproveitada. Existe cautela justamente para evitar contratações que não tragam ganho real. A análise segue aberta, com conversas internas, troca de informações e avaliação detalhada do histórico físico e técnico do atleta. E é exatamente aí que a decisão começa a se afunilar, porque além do passado e do perfil, existe a comparação direta com outras prioridades do mercado. O Corinthians não pode reforçar todas as posições ao mesmo tempo, cada escolha implica abrir mão de outra possibilidade. Na próxima parte, vamos fechar essa análise. Vou falar sobre o que pesa a favor e contra a contratação de Vitinho, como essa possível chegada se encaixa no planejamento maior do Corinthians para 2026 e qual tende a ser o desfecho dessa história. Quando o Corinthians analisa a possível contratação de Vitinho, o clube coloca todos os fatores na balança antes de tomar qualquer decisão. Não é uma negociação baseada em empolgação nem em pressão externa. É um cálculo frio entre risco, custo e necessidade esportiva.
executiva. E é justamente essa postura que marca a diferença do Corinthians de 2026 em relação a anos anteriores. A favor de Vitinho, o primeiro ponto é claro. Ele chega sem custos de aquisição. Em um cenário financeiro ainda delicado, isso pesa muito. Não há pagamento de transferência, não há parcelamentos longos nem impacto imediato no caixa. O segundo ponto positivo é o salário, considerado dentro da realidade do clube, nada fora do padrão, nada que comprometa a folha. Outro fator que joga a favor é o perfil funcional. Vitinho atua pelos lados, posição vista como carente no elenco, tem experiência internacional, entende jogos de transição e já atuou em ligas competitivas, não chega cru, não precisa de longo período de adaptação ao futebol profissional. Pode ser útil rapidamente se encaixar no modelo de Dorival Júnior. Por outro lado, existem pontos de atenção que o Corinthians não ignora. O desempenho recente no Tijuana ainda não empolga. Poucos jogos, nenhuma participação direta em gols e dificuldade de se firmar. Isso levanta dúvidas sobre o momento técnico do jogador. Existe o risco de trazer alguém que não consiga entregar o rendimento esperado. Outro aspecto é a pressão. Jogar no Corinthians exige resiliência emocional, a cobrança é constante, principalmente quando o jogador não chega como unanimidade. Vitinho precisaria mostrar personalidade desde os primeiros jogos para não virar alvo fácil em momentos de oscilação. Por isso, a decisão passa muito pelo entendimento do treinador. Dorival Júnior terá peso determinante. Se ele enxergar no atleta um encaixe claro e utilidade dentro do elenco, a negociação pode avançar. Caso contrário, o clube não terá problema em recuar e seguir buscando outras opções. O Corinthians trabalha com a ideia de que nem toda oportunidade precisa virar contratação. O mercado oferece nomes o tempo todo, mas o erro custa caro. A diretoria prefere perder uma chance do que assumir um risco desnecessário. Essa maturidade é algo que o torcedor começa a perceber nos bastidores. Neste momento, a tendência é de cautela. O nome de Vitinho está na mesa, sendo discutido, mas sem qualquer definição. O clube segue atento, monitorando outras possibilidades, avaliando prioridades e entendendo onde vale realmente investir energia. Se Vitinho vai vestir a camisa do Corinthians ou não, ainda é cedo para afirmar. O que dá para dizer é que o clube analisa o mercado com mais critério, menos impulso e mais planejamento. E isso por si só já representa uma mudança importante. Agora eu quero saber de você, fiel. Você acha que vale a pena apostar em Vitinho nessas condições? Ou o Corinthians deveria buscar outro nome para essa posição? Deixa seu comentário, se inscreve no canal e deixa o like, porque o mercado segue quente e qualquer novidade pode mudar o cenário a qualquer momento no Parque São Jorge. E fica ligado, porque as próximas movimentações prometem mexer ainda mais com o Corinthians.